Shalom, shalom. Estamos de volta no canal Tirando os Óculos Romano e hoje vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo a respeito da volta ao primeiro amor. O que é voltar para o primeiro amor? Nós já vimos que voltar para o primeiro amor é voltar para a lei de Deus, os mandamentos de Deus que se referem a Deus, porque os mandamentos foram divididos basicamente meio a meio, né? Como já explicamos, né? Em vídeos anteriores. O segundo mandamento é amar o próximo como a si mesmo e não matar, não roubar, enfim. Mandamentos que são para você amar o próximo. E os mandamentos, os primeiros mandamentos é amar em referência ao amor para com Deus, amar a Deus. E nós estamos estudando e agora estamos entendendo, buscando entender como que nós chegamos a esse ponto. Porque para nós se arrependermos de algo, temos que ter consciência de que estamos errados, de que algo está errado para nós nos arrependermos. Sabermos quais são os nossos atos errados para nos arrependermos. Como chegamos a esse ponto? Como as pessoas cada vez mais que buscam, de acordo com a Bíblia, estão mais longe em alguns casos. Nós estamos falando sobre isso. E hoje eu quero falar para você de Diótrefes, um líder que conduzia as pessoas e não guardava a lei de Deus, ele infringia, ele estava ali infringindo os mandamentos que o Senhor deixou e ele não aceitava Pedro. Ok? Então vamos analisar isso hoje para que nós possamos crescer um pouco mais em entendimento. Muito bem. Então veja só o que diz aqui a palavra de Deus. Nós estamos agora em 3 João, capítulo 1, versículo 9 em diante. E João, então, ele escreveu: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Aqui, o que nós precisamos de entender logo de início? João, o apóstolo João, não precisa de apresentação, né? O apóstolo João, o apóstolo segundo Jesus, né? De acordo com Jesus, o apóstolo do amor. A Bíblia fala que o discípulo que Jesus amava era um apóstolo diferenciado ali, muito querido, né? Jesus amava a todos, mas todos sabem que havia uma aproximação maior ali. O discípulo amado. Esse discípulo amado escrever, a igreja foi crescendo, né? Já os anos foram se passando, eles foram envelhecendo naturalmente. E Paulo está escrevendo cartas, João está escrevendo cartas, Pedro está escrevendo cartas, Tiago escrevendo cartas, passando a doutrina, ensinando, exortando a igreja. E João escreveu uma carta para uma igreja a qual tinha um líder. Quem era esse líder? Ou, como ele diz, que gostava de exercer a primazia, gostava de exercer a liderança. Esse líder se chamava Diótrefes. E Diótrefes, ele não aceita a carta de João. Ele não aceita. Ou seja, a doutrina que ele ensina para a igreja não está em acordo, em concordância com a carta que João escreve. Então tem alguma coisa errada. Ou com João, ou com Diótrefes. Eu, se fosse apostar em um dos dois, eu acreditaria que daria um crédito aí de que João está certo e Diótrefes errado. Ok? Até pela leitura. Nós vamos continuar a leitura aqui para a gente entender melhor. Então, João, né? Ele diz: escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de exercer a primazia entre eles, não nos dá acolhida. Não recebe a nossa carta, não recebe a nossa instrução. Olha, João escreveu algo para a congregação, mas o líder daquela congregação falou: não, eu sou o líder, eu dito as regras aqui, né? Então, né, parafraseando a coisa aqui. Muito bem, vamos lá. Aí diz assim: por isso, João continua falando, por isso, se eu for aí,
far-lhe lembradas as obras que ele pratica, proferindo contra nós palavras maliciosas. Aqui nós já vemos uma característica do líder Diótrefes. Ele não cumpria a lei de Deus. Ele não observava a lei de Deus, porque a lei de Deus diz que você tem que amar o próximo, básico. E se nos aprofundarmos um pouquinho, não muito, mas já chegaremos nessa questão, que não se deve o quê? Dar falso testemunho ou injuriar a pessoa, né? Denegrir a pessoa, né? Falar palavras, caluniar a pessoa. Essa é a palavra que eu estava buscando. E ele fazia isso, falava palavras maliciosas contra o apóstolo João. Agora, se o líder faz esse tipo de atitude, o que dirá os seus membros? Se imagina você congregar numa igreja e o líder começa a falar mal de todo mundo. Você vai achar que a coisa mais natural do mundo é você falar mal de todo mundo também. Mas tem mais ainda, vamos lá. Então, João escreveu a carta, mas Diótrefes não recebeu, não acolheu a carta com a autoridade que João mandou. E aí João diz, se eu for aí, por isso, se eu for aí, farei lembrar das obras que ele pratica, obras do mal. Já está aí, já está sendo contra a lei de Deus. Esse homem já está sendo desqualificado para o ministério. Proferindo contra nós palavras maliciosas. E não satisfeito com essas coisas, né, isso só não deixa o Diótrefes feliz. E não satisfeito com essas coisas, nem ele mesmo acolhe os irmãos. Como também impede os que querem recebê-los e os expulsa da igreja. Olha que grave isso. Outro mandamento quebrado aqui, chutado por Diótrefes. É mandamento do Senhor que nós sejamos hospitaleiros. Esse líder, não recebe a carta que João mandou de instrução. Ele fala mal de João, provavelmente da congregação também, provavelmente, né? Ele fala contra nós, palavras maliciosas contra nós. E ele também, quando os irmãos da igreja de João vão lá, ele não aceita, não recebe os irmãos na igreja. Os irmãos que da congregação de João foram lá, eles não aceitam, não recebem. E não contente em só fechar as portas para que os membros que estão sendo ali, né, estão juntos com o apóstolo João, não contente só em fechar a porta, eles fazem uma coisa ainda pior, que é o quê? Impede que os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Impede os que querem recebê-los e os expulsam da igreja. Ou seja, aí uma pessoa que já não é tão ligada ao líder assim, tão submissa ao líder, e tem os olhos um pouquinho abertos, falando, pera um pouquinho, eu tenho que ser hospitaleiro, o que o meu líder está fazendo não dá certo. E aí vê a pessoa ali, chegou de longe, né, sei lá da onde, né, na distância, chega ali e a porta é fechada. Aí essa pessoa com o coração mais voltado para a verdade, para a Torá, falou, irmão, passa a noite lá em casa. Né? Se vocês tiverem que voltar, volta amanhã, descansa, vamos lá, vocês vão se alimentar, e amanhã você é hospitaleiro para com você. Só que aí o Diótrefes, ele não. Quem quiser receber esses irmãos, vai ser expulso da igreja. Estavam expulsando. Se não expulsaram João, expulsando ali os membros que congregavam com João e expulsando aqueles seus próprios membros que recebiam esses homens enviados por João, ou que vinham da igreja de João. Aí eu pergunto para você, que evangelho é esse que Diótrefes pregava? É um evangelho que não observa as leis de Deus. E isso está claro, isso está evidente. Ok? Está muito evidente. Por quê? Difamando os irmãos, difamando João, não acolhendo, não recebendo em suas casas e penalizando quem quer fazer o que a Torá diz que é para fazer. Então,
eu pergunto para você, o que seria hoje se um homem, no espírito, tô falando que João não tem como, né? Mas no espírito de João, viesse, fosse convidado de alguma forma para pregar numa igreja que você conheça o líder, o pastor, enfim, e esse homem pregasse sobre o púlpito que o povo deve se arrepender, porque tem feito o principal culto no domingo, quando a Bíblia diz que o sábado é que deve ser honrado e diferenciado. Se esse homem pregasse no púlpito que o povo tem que parar, se arrepender de celebrar Natal, festa junina ou joanina, festas pagãs, Páscoa dominical, e deveria voltar para a Torá e celebrar a festa no 14º dia do mês de Nissan, à noitezinha, seja o dia que fosse da semana, comendo ervas amargas, celebrando a festa como a Bíblia diz que deve ser, celebrando a festa de Pessa, de tabernáculos, as festas bíblicas, de Levíticos 23, o Yom Kippur, que é o dia do perdão, e tantas outras festas, são 7. Este homem seria aceito na igreja? Ou seria convidado a sair e nunca mais voltar? É algo para nós pensarmos. De que lado que nós verdadeiramente estamos? Veja só. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aí uma perguntinha. Diótrefes praticava o bem ou o mal? O mal. Diótrefes, um líder que não conhecia verdadeiramente a Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Diótrefes praticava o mal, jamais viu a Deus, porém era um líder autoritário que rechaçava, rejeitava a orientação ou até mesmo a presença do apóstolo João. Ok? Mas João, ele fala muitas outras coisas, eu já disse, né? Muitas coisas estavam acontecendo ali nos dias, no decorrer da velhice, né? No dia a dia que esses homens foram envelhecendo e foram passando o ministério. Veja uma outra escrita de João aqui, que nós temos separado aqui para você. Olha só o que João diz. Aqui é 1 João capítulo 4, versículos 4 vamos ver, de 4 em diante. Filhinhos, né? Lembrando, né? João era aquele apóstolo chamado, né, do apóstolo do amor. Imagino que ele devia agir com muito amor, e talvez por isso Jesus tinha essa questão de que Jesus o amava mais, né? Não sei. E aqui ele tá, o filhinho, o tratamento que ele tem, né? Filhinhos. Já é um negócio interessante, uma identidade de João, né? A gente percebe que João não mudou. Não mudou, né? O João que viveu com Yeshua, ele não muda. Ele permanece ali no seu ministério com o mesmo amor. E olha só, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas. Quem vence o falso profeta? Quem não fica debaixo das asas do falso profeta. Quem não aceita trocar a verdade pela mentira dos dogmas, mesmo que seja, tem 2000 anos de dogma, e daí foi criado depois de 1500 anos de Torá. Pouco importa se tem 2000 anos de dogma. 2000 anos é pouco, porque quando esse dogma foi criado, já havia mais de 1500 anos de Torá. E aí ninguém levou em consideração se tinha muito tempo ou não. Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles, né, os falsos profetas, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Isso é muito interessante. Muitos líderes que procedem do mundo, eles vêm do mundo, mas o que acontece quando esses homens vêm do mundo? Quando esses homens eles pregam um outro evangelho? O que acontece? Eles simplesmente
tem muita gente que aceita aquilo. É mais fácil, é mais cômodo falar que está vivendo só pela graça do que aprender as particularidades que a instrução, a Torá de Deus nos ensina. E aí tem muita gente, mas quem é do mundo vai ouvir essas pessoas, mas quem é de Deus não. E aí, veja só o que ele diz também. Vamos lá. Veja o que diz aqui. Nós somos de Deus, e aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Aí eu diria, não nos ouve, não nos lê. Nós não, né? A eles, né? Não ouve o que João diz, não lê o que João diz, como Diótrefes não quis ler, porque não é de Deus. Porque não é de Deus. Mas quem é de Deus ouve, que sabe que esses homens foram inspirados por Deus para tudo que escreveram. E aí diz assim, nós somos de Deus, aquele que conhece a Deus nos ouve. Aquele que não é da parte de Deus não nos ouve. Nisso reconhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. E aqui algo interessante que eu quero compartilhar com você. Muito bem. Nós podemos reconhecer o que é de Deus e o que não é de Deus. Por isso, o que João está dizendo? O que é de Deus ouve o que a palavra de Deus diz, o que está escrito na Torá, o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento, que se quer chamar assim também, está escrito lá. Está escrito. Essas heresias que nós somos contra não estão na Bíblia, mas não estão mesmo. Não estão na Bíblia. Agora, nós podemos reconhecer nisso. Quem ouve a palavra verdadeira de Deus, o que está escrito na Bíblia, ele está na verdade. Mas também tem o espírito do erro, aquele que vem com dogmas. Já havia nos dias de Jesus os dogmas da religião judaica e há hoje os dogmas da religião evangélica, católica, que chamam de cristã. Mas há também. A salvação não está na igreja judaica ou na igreja evangélica ou na igreja cristã. A salvação está em Yeshua. Os dogmas, quem vai dar ouvido aos dogmas? Quem não vai dar ouvido à verdade. Quem dá ouvido à verdade não vai dar ouvido ao espírito do erro. E no próximo capítulo, se Deus nos permitir, nós vamos então ver um pouquinho sobre esse espírito do erro de que João está falando. Ok? Então, eu convido você para acessar o próximo vídeo, o próximo episódio, e vamos ver um pouquinho sobre esse espírito do erro nessa oportunidade. Deus abençoe a todos e até a próxima.